dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Eu sou Juliana Baraúna. E eu sou Jace Melquíades. Se você tá aí tristinha, se você tá achando que a vida tá difícil, que a vida não tem sentido, a gente veio aqui falar que a vida tem sentido sim! E a nossa convidada hoje, ela é carioca, reúne sua paixão pela gastronomia, com significados maiores, com significados de respeito à terra, às raças, às culturas, e até mesmo à ciência aplicada para o desenvolvimento de estímulos sensoriais. Ela é apresentadora, criativa, empresária e chefe de cozinha. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a Andressa Cabral. Seja bem-vinda, Andressa. Olá, meninas. Muito obrigada. Oi, 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 para quem está ouvindo a gente. Animada aqui. Sim, sim. Andressa, eu li sobre você muitas coisas, olhei seu Instagram, e você é uma pessoa muito múltipla, né? Eu gosto muito da ideia da criatividade como um motor assim, da nossa vida. De onde vem essa energia, né? Essa energia que te impulsiona a fazer o que você faz e como você faz? Eu tenho uma pergunta que eu sempre me faço, que é por que eu levantei hoje? Né? Por que eu acordei hoje? E aí, acho que essa pergunta que eu estou te fazendo é nesse sentido. Por que você acorda? Né? O que te faz levantar e pulsar todo dia? Olha, Jace, eu acho que dava para responder de algumas maneiras. Eu vou responder de uma mais sincera e do coração, e depois eu acho que eu posso responder de uma maneira mais prática. Mas de onde vem a minha força? Vem de dentro. Acho que vem de dentro de uma chama que eu conheço como Oiá. Eu acho que é isso que me motiva, mas é isso que me inspira. Essa noite eu perdi o sono, né? A gente está gravando de manhã hoje. E eu fiquei de madrugada pensando, a gente está próxima do Dia das Mães, e eu fiquei ali refletindo sobre exatamente o que eu herdei da minha mãe carnal. E eu acho que a maior herança que essa mulher já me entregou em vida foi ser filha de Yansan. Minha mãe me deu para o Oiá dela. Então, sem dúvidas, essa é a minha força motriz. Quem me faz acordar todo dia é a Valentina. É a minha filha, é por ela, é com ela que eu sonho, é com ela que eu me realizo, é para ela que eu acordo e é por ela que eu preciso levantar todo dia. Mas trocando em miúdos, assim, porque acho que fica também muito fica muito artístico, né? Então, assim, por que eu acordo todo dia? Porque eu só nasci bonita, eu não nasci inteira. Eu levanto porque tem boleto. E aí, sem romantizar absolutamente nada, eu adoraria apenas acordar, porque amo estar viva, mas queria poder dar uma escolhida, tá entendendo? No que eu queria fazer? Eu queria mesmo, ao contrário do que todo mundo acha, dizer parabéns por ser essa guerreira. Eu não queria ser guerreira todo dia. Tá legal? Eu queria várias vezes acordar e ficar deitada. Esquece esse negócio de, cara, a Andressa trabalha pra caramba. Sim, eu sou múltipla, por isso eu sou ponto etc nas redes, porque eu acredito que ninguém é um só, mas amada, levantar para trabalhar, você tá louca? Eu não ia ter nem roupa se eu pudesse. Eu acho que eu ia ficar deitada. Eu queria inventar todo um metaverso para eu ser deitada, tipo a primeira cena de Um Príncipe em Nova York, que as meninas fazem coisas e depois elas dizem seu pênis real está lavado. Imagina minha vagina real lavada, meus pés reais. Por alguém. Ai, amor, eu queria só isso. Então, Jace, sabe o que eu quero no próxima encarnação? Que a gente grave esse podcast de novo e você me diga como é acordar e não precisar levantar, minha linda.
É isso. Nossa, eu me identifico 100% com esse desejo de ser herdeira. O meu vem do lugar do ser herdeira. Acho Eu que... não sei se eu queria ser herdeira, não, porque tem uma coisa, eu falei, eu gostaria de acordar, eu não gostaria de levantar, eu gosto de viver. E a herança, ela normalmente, para o mundo ocidental, né, ela é um bem que vem com a morte. E não que eu ache tão ruim a morte, mas ela vai pressupor uma perda, um afastamento. Então, não sei se é o conceito de herança, mas se eu queria um colchão fofinho, bicha, aquele o boleto pago. muitos boletos, não é um só, porque isso é sonho de quê? De gente que tem pé no chão. Um? Não, eu queria 14. Queria um ano mais um pouco. Ó, entendeu? Ah, tudo bem, vamos. Na próxima a gente se encontra, mana. Aqui, se a gente está com o pezinho no chão, desromantizamos essa ideia de ser guerreira e tudo mais, e eu vejo você falando sempre muito das habilidades que não são... que a gente até tem uma habilidade nata para fazer as coisas, mas que precisa de técnica, precisa ser desenvolvida. Eu tive um professor na universidade que falava que a gente tem 1% de inspiração e o restante é tudo transpiração. Como é que você usa isso na sua vida? Que é isso, né? Muito legal, é guerreira, maravilhoso, mas tem um processo de organizar a vida, para fazer a vida acontecer e encaminhar, né? Colocar todas essa multiplicidade num eixo para fazer a vida funcionar. Assim, como é que você traz esse pensamento aí do design thinking, talvez, para a sua vida? Primeira coisa que a gente precisa é desromantizar para que as coisas possam ficar mais leves. A gente precisa se levar a sério, sim, mas eu acho que a gente precisa se respeitar e se acolher. Eu fui uma pessoa cujas características o tempo todo foram tidas como negativas. Eu precisei botar em perspectiva o tempo inteiro, durante a minha infância e a minha adolescência, o que as pessoas chamavam de defeito. E aí eu percebi que todo mundo tem características boas, características ruins, mas uma coisa que eu sinto hoje é que eu vivo muito bem com as minhas características, porque eu fui a primeira pessoa a me acolher e me aceitar. Não deu muito certo eu tentar me adequar. E o ser humano tem uma necessidade inclemente de classificar o outro. Então, peraí, Jua, você então é Jace, peraí. Então, deixa eu ver qual gaveta aqui eu vou botar você. Nunca estava boa a gaveta para mim, sobrava um rabo, sobrava uma orelha, uma ponta de asa, sabe? Ou eu derretia, eu era líquida. E aí me botava numa gaveta de sólido. Não é só de um jeito que eu não gosto de ser classificada. Eu tenho dificuldade de classificar. Eu tenho dificuldade de organizar para os outros. E eu acho que isso se deve ao fato de eu ter me organizado para mim mesma primeiro. E ainda estou. Eu faço 45 anos. O Design Thinking ele veio para mim como um incentivo, mas teve um momento que ele foi uma tábua de salvação. Porque eu fui sendo muito criticada e cobrada na minha profissão por não ter uma definição do que eu fazia, como outros cozinheiros faziam. Então, outros cozinheiros, eles conseguiam dizer assim, eu faço comida italiana, eu faço comida japonesa. E aí a única forma de se classificar a gastronomia quando eu entrei era por origem territorial. E aí eu fui tendo uma certa dificuldade, né? Porque, embora seja uma dificuldade para muita gente entender pessoas que se parecem como nós três, e muitas das que nos ouvem, não tem só um tipo de preto, muito menos no Brasil. E aí eu sou carioca, eu sou de Santa Teresa, eu nunca tinha uma história que as pessoas não esperavam, e quem sabia contar a história não estava ali conseguindo, não tinha carga para a caneta dela, eu não tinha. E aí foi ficando difícil. Eu falei, quer saber?
quem vai contar minha história sou eu. Não vou esperar a jornalista, porque a jornalista vinha e tinha que ter uma avó. Quem é a sua inspiração na profissão? Ninguém era minha inspiração na profissão. Ninguém. Eu respeitava aquelas pessoas que estavam ali. Quem me inspirava era minha mãe. Mas sua mãe é cozinheira? Não. E quem disse que para inspirar um cozinheiro tem que ser um cozinheiro? E quer um cozinheiro? Eu tenho minha avó. Ah, mas ela foi uma... Não, ela não foi uma chefe de cozinha, não. Ela foi mais uma preta abusada, entendeu? E ela estava lá abrindo e fechando um restaurante de um português. É só isso. Minha avó era uma senhora que cozinhava pra caceta, mas ela te inspira no trabalho. Não, ela me inspira como mulher. E aí eu comecei a tirar essa caneta da mão das outras pessoas e comecei a escrever a minha própria história. E o momento que eu fiquei mais confusa, que a conta não fechava, foi quando eu verbalizei que eu fazia uma comida afro, uma comida africana. Falei, cara, cozinha africana? Porque eu estava nessa busca do território como definição para um campo de atuação na gastronomia. E eu percebi que, na verdade, depois do Design Thinking, eu fui entender, assim, primeiro, Design Thinking e letramento racial, né? Eu sou africana em diáspora, mas eu sou só uma menina preta, entendeu? Então, eu tinha uma cozinha preta. Mas então é um preto tradicional? Não, não é um preto tradicional. Eu não sou tradicional. O único campo da minha vida em que eu busco a tradição e o território mãe é na minha fé. No restante, eu sou para frente, eu sou do futuro. E aí eu comecei a entender que eu estava fazendo o que ainda não era feito, que era a cozinha contemporânea. Só que uma cozinha contemporânea que, do mesmo jeito que o Fulanichevski, todo mundo entende rápido que ele tem origem russa, o Fulanoni, que tem um orgulho, né, de 57 gerações, buscar um tataravô num lugar para dizer que é descendente de europeu. Eu tenho direito de buscar os meus ascendentes, eu tenho o direito de buscar minha terra-mãe, eu tenho o direito de buscar minha história primordial que me foi negada, não foi contada, e tenho o direito de fazer diferente. Eu não quis fazer igual. Então eu cunhei um termo chamado pretopolita, porque não era afro da África, mas é preto, mas é cosmopolita, né? Entende de onde vem para reconstruir o presente e contar um novo futuro, uma nova perspectiva de futuro. Eu acredito que o Design Thinking tenha me ajudado muito com o sentido do erro durante o processo, né? Acreditar no processo em vez do resultado era algo que a minha ancestralidade me contava e me mostrava de uma maneira muito vencedora. Mas eu ainda não tinha entendido que aquilo dali eu podia aplicar para a minha vida profissional. Eu podia aplicar para a minha vida como quase um todo. Mas a minha vida profissional ainda era muito pautada por valores ocidentais. E aí o Design Thinking, ironicamente, né, porque é uma metodologia branca, ocidental, mas o que ela trazia de inovação, que era valorizar o processo, respeitar o erro, entender que do erro vem outras coisas, entender que a gente pode testar primeiro. Em vez de aprender e criar teorias, a gente pode testar. Isso é profundamente africano também. E aí, ironicamente, acho que não ironicamente, porque a academia ela traz esse senso enrijecido de pensar na gente, né? E a gente acaba, às vezes, esquecendo a origem. E eu fui lá para a academia porque eu tinha algo em mim que me gerava uma certa ansiedade, que era uma história que não tinha terminado de ser contada, e eu já estava entendendo ali o catuque da minha intuição, mas eu não tinha entendido como que eu podia usar isso para terminar de construir essa persona, porque o trabalho, né, define muito quem eu sou, não por uma escolha pessoal, mas, enfim, eu preciso trabalhar, eu trabalho 18 horas por dia, e eu precisava me organizar melhor, me embalar melhor para me entregar para o público. Então, o Design Thinking ele veio para isso. Foi uma certa luzinha ali que me fez olhar melhor o chão por onde eu caminhei a vida toda.
Caramba. Meu Deus, Ju, eu estou impactada, porque assim, acho que você me traz nem é sobre resposta completa, não, mas uns anseios que a gente tem, né, de se identificar e buscar essa territorialidade, sendo uma pessoa preta, nascida no Brasil, que busca referência e um certo... E às vezes fica com um certo esvaziamento justamente por não ver referência, não ver gente, né, para a gente seguir o passo e fazer igual, que isso abre, isso facilita o caminho, né? Isso encurta o tempo que a gente consegue chegar nos lugares. Inclusive, acho que esse é um dos pontos, né? Não sou guerreira, estou cansada, porque eu estou inventando um caminho. Acho que isso que você me fala me traz essa sensação de eu inventei, estou inventando todo dia um caminho, né? Acho que eu me conecto com você nisso, assim, muito bom. Eu tenho um certo cuidado, eu não sei de fato ainda se eu me inventei. Eu acho que eu me consolidei, eu acho que eu me fortaleci, eu acho que eu me pavimentei, sabe? É porque eu acho que tem muito mais forças externas tentando dissuadir a gente. Que se a gente tivesse sido encorajada a ouvir a nossa voz interior, a ouvir a nossa avó, acho que a gente teria muito menos danos no caminho. A gente não, eu me permita discordar, eu acho que sou um pouco mais velha, e eu fico vendo em alguns lugares, assim, porque eu sou não só velha de vida, como eu tô ficando velha de santo, né? E eu acho que aí a gente vai ficando velho mesmo, assim, vai dando aquela... Vai dando umas cascas diferentes, né? Às vezes eu olho... Ano passado eu fui dar uma palestra sobre inovação. Cara, alguns drives da inovação para a gastronomia, eu fui lá, eu subi no palco e questionei todos. Por que eles estavam chamando aquilo de inovação? Respeito à natureza, respeito à terra, respeito às origens, respeito ao corpo para não consumir excessos de ultraprocessados, respeito ao corpo para não consumir muito álcool, respeito ao corpo para consumir mais líquidos, respeito ao corpo para consumir coisas mais coloridas. Falei, é sério que vocês só descobriram isso agora? Deve ser por isso que vocês acabaram com o continente inteiro. E não deixaram a gente nem ouvir a mãe da gente. E não deixaram minha mãe ouvir a mãe dela. Porque, assim, dizer que isso que vai ser a inovação da gastronomia é dar um chute na ancestralidade que compõe esse país, sabe? Falei, cara, a gastronomia está muito atrasada de olhar, não olhar para a moda, por exemplo. A gente tem marcas que saem do Rio de Janeiro e ganham o mundo com estampas extremamente coloridas há mais de uma década. E elas estão ouvindo o quê? Elas estão ouvindo esse chamado, elas fazem coleções cada vez mais pautadas nas ancestralidades que compõem a formação do povo brasileiro. Então, assim, quando eu digo que eu questiono se a gente inventa, é porque eu acho que estava ali. Eu acho que o maior problema era a sabotagem, para a gente não escutar a nossa mais velha, entende? Para a gente não escutar. Minha mãe tem uma intuição que ela chama de velha, né? Que é um recado que eu juro para vocês, é uma mulher que traz esse recado de madrugada, a velha. E olha que loucura! Aí vem lá, você vai ver na rede social, sai um meme lá, não é meme, mas uma dessas imagens que viralizam. Aí vem umas brancas com um cabelão lisão, fazendo a babaiaga. E aí, eu tô ouvindo minha voz. Meu amor, tu não inventou porra nenhuma. Tu não inventou voz ancestral nenhuma, cala a boca. Sabe? Eu sou neta do não sei o que queimou bruxa. Para! Tu é neta de que não conseguiu segurar menino na barriga e eu que sou neta de quem tinha que fazer filho para depois te dar... Filho para ter leite para tu amamentar teu filho e fazer chá para tu segurar teu menino. Para! O que faltou para a gente foi encorajamento para a gente ouvir aquela mãe
Faltou para gente, para nossa avó ali, para minha tiazinha que está lá na Casa de Santo, ela tem orgulho de mostrar para o público, depois de uma festa de santo, uma comida ancestral, como ela mostra no dia a dia. Porque ninguém questionava isso. Há 20 anos, quando eu fui concluir minhas obrigações, as pessoas estavam servindo estrogonofe nos terreiros. Não estava faltando nada, a gente tinha toda a tecnologia. O que faltou era em vez de ouvir a maldita da voz e urugu dizendo para as pessoas, ou imbô dizendo para as pessoas, não faz assim não, que essa é para você ter vergonha. Tava faltando a voz para dizer, faz sim, minha filha, faz aquela muqueca de ovo que eu tanto gosto. Entendeu? Então, eu acho que está na hora da gente olhar e, principalmente, olhar mulheres como nós aqui nesse momento. Eu já vi que eu estou falando para caceta, a gente tinha um episódio de 20 minutos, agora eu estou falando há 74 minutos, mas é importante a gente olhar, sabe? Olhar, eu divergir de vocês e as três de um lugar de encontro, de cura. Todas as vezes que nós nos olhamos, primeira vez que eu vi a Ju, eu estava num lugar ali aberto, tinha um monte de cerveja, não tinha ninguém igual a nós, a gente se abraça. Uma outra vez que a gente se vê, Ju está trabalhando, eu estou trabalhando, mas a gente está ali, tipo, eu te reconheço, você me reconhece, e vamos que vamos, e é só no olhar. E somos plurais, sabe? E somos diferentes, e somos diversas, e que está tudo bem. Então, o que faltou, e eu acho que agora a gente está tentando recuperar a duras penas, é a gente conseguir entender tudo isso, é a gente entender a magnitude que é a pluralidade de gente como a gente, sabe? Eu não consigo falar de absolutamente nada sem racializar. Não consigo. Não consigo porque absolutamente nada nesse país acontece independentemente de raça. E eu acho que deveria ser mais natural a gente poder falar, pelo menos entre os nossos. Eu acho que a gente foi suprimida dessa potencialidade de nos discutir como um bloco. Divergir não faz a gente ser difuso, sabe? Divergir não faz a gente ser inconsistente. Eu acho que divergir respeita os quens nós somos, porque nós não somos uma coisa só. Eu acho que a gente é muito definido por uma coisa só, sabe? E isso, eu acho que os nossos ancestrais sonharam sim, sabe? Então, eu acho que eles escreviam diferente. Do mesmo jeito que eles encriptaram ali alguns deuses durante algum tempo, encapsularam ali alguns símbolos, né? Que hora que a gente passou... Conceitos, né? Que hora que a gente, que é de Yansan, passou a não só se entender no vento e no bambuzal, e na borboleta e no búfalo, e olhou pedras, sabe? Eu não vou perder nunca a Yansan da minha mãe. Agora. A minha pedra, a pedra da minha filha tá guardada. As pedras que estão dentro da Yansan da minha mãe estão ali. Então, assim, eu acho que quando essa gente trouxe pedra no cabelo e semente de quiabo na boca, eles sonharam. Eles sonharam. Eles sonharam e eles deixaram para trás, por exemplo, os bens materiais, as joias. O que o Ocidente considera. A gente sofre, porque eu não tenho nenhum dente de tigre que alguém deixou para mim, mas eu sei que a minha bisavó era de Oiá. E eu sei porque o que depende para eu saber que a minha bisavó era de Oiá e minha mãe só é de Oiá por causa da avó dela, não era capaz de ser destruído por ninguém. Foi suficiente a fé de Dona Angelina. Angelina Barbosa atravessou. E ela se manteve firme, entende? Então, eu acho que os sonhos das nossas ancestrais, eles eram criativos. Criativos como nós podemos ser. E nesse sentido, a gente é herdeira, né?
Eu acho que a gente não é herdeira disso, né? Tipo, do Viu Metal. Mas a gente não... é muito herdeira, sabe? A gente tem muita. Então, quando a gente fala de ancestralidade, da nossa ancestralidade, né? E aí falando da religião, da espiritualidade, seja ela qual for, né? Mas enfim, eu sou também iniciada no candomblé e é isso que eu tenho como base de vida, cultural mesmo, de pensamento, a forma com que eu trago, né? Que eu faço a ruptura, como eu faço a ruptura do que está imposto para o que eu sou, com essa base, assim. E aí, nesse sentido, quando eu estou conversando com alguém que tem medo, né, porque foi intoxicado por essa fala externa, porque acha que é muito, porque eu falo, gente, essa herança, essa magia, o axé de fala, o ebó de comportamento, que acima de qualquer coisa é o que é importante e essencial para a gente viver, foi o que me deixaram enquanto herança. E aí, como você falou em relação à internet, né, tem muita gente propagando. Algum disse, gente, algum disse. Jura que algum disse isso? Ele quer ler conversar, amor. Para. Entendeu? Você está me dizendo que o Gu está dialogando, entendi. Fale mais sobre isso. E aí, Andressa, uma roda de conversa. Ele está mediando. Isso, exatamente. Papaquinha, vai você, lindo. Isso. Claro. Mas é isso, assim, eu me sinto herdeira e privilegiada de estar aqui. Uma última pergunta, assim, que se a gente estava trocando, eu falei, cara, a gente não pode encerrar sem trocar com a Andressa nesse lugar, assim, porque a Andressa, ela desafia o sistema, né? A Andressa, ela não aceita o que está imposto para a gente enquanto uma mulher negra, né? E você está em vários espaços, porque você é múltipla, né? Então você está em muitos espaços, que são espaços de poder, espaços que foram negados para a gente, que disseram assim, ó, aqui você não entra, aqui o seu conhecimento ele não é válido. E aí eu queria saber, né, já que a nossa linha do papo hoje é motivacional, quais são as estratégias que você usa e como é para você estar nesses espaços, tendo a profissional e realizando com excelência tudo que você faz, Andressa. Assim, tipo, para mim, essa conversa, talvez você fale uma coisa que a gente já conversou, porque toda a nossa conversa foi sobre isso também, né? Mas para amarrar, para fechar, assim, tipo... Olha, como estratégia de guerra, porque foi uma guerra, não sei se será ainda, mas foi até agora, eu usei as armas do inimigo. Eu fiz igualzinho o Pitágoras, sabe? Ele não foi lá para Cambridge aprender a matemática e voltou? Só que ele copiou, né? A matemática quemética. Eu não, mas eu fui lá e eu fui para o lugar da academia durante muito tempo, porque foi assim que eu fui criada. Então, essa estratégia ela já decorre de um início de estratégia da minha família, e eu não sei o quanto isso foi consciente, né? Eu acho que começa de uma maneira muito colonizada. Que é aquela hora que eu te falei. Nos anos 80, nasci no final dos anos 70. Dos anos 60 aos anos 90, a gente vive 30 anos de pessoas pretas começando a engatinhar socialmente no Brasil, né? Então, e não é um movimento coletivo. Mas o que se espalhou ali, a boca miúda, o extra, que eu acho que passava ali na comunidade preta, era que quem fosse chegar lá ia chegar pelo estudo. Eu acho isso uma armadilha, mas eu ainda não me desvencilhei desse conceito. Eu só ampliei o meu campo, ampliei o meu olhar, mas, de fato, durante um bom tempo, o estudo era o estudo formal. O estudo era o estudo acadêmico, totalmente ocidental. E aí a minha mãe, é a hora que eu uso o verbo programar. Minha mãe não me educou, minha mãe me programou. Foi minha mãe que me deu as primeiras armas. A minha mãe me colocou lá, não porque ela queria que em nenhum momento eu tivesse nenhuma dúvida de quem eu fosse. Pelo contrário, e ela tinha muita pena, porque era muita bola preta que eu recebia.
Porque eu estava ali, a minha mãe precisou me tirar do balé. Minha mãe me botou no balé e eu dei uma... Fiz uma coisa lá de Ansan, uma hora no momento, entendeu? No momento, numa festa. E eu voltava bronzeada das férias, isso que eu era uma das poucas crianças pretas com cabelos longos, tá? Então eu já não tinha aquela barreira de fazer ou não o coque. Mas o balé era tão racista que alguém apareceu para minha mãe, uma professora, e disse: corre com a sua filha daqui. Era na escola do Teatro Municipal. Ela não vai adiante. Isso não tem nada a ver com a capacidade dela. Isso tem a ver com a estrutura do balé, que é completamente racista. E eu estou te avisando porque você vai adoecer aqui. Eu tinha 6 anos, tá? Já falando de 1985. Então, beleza. Minha mãe me tirou. Mas nesse mesmo ano, minha mãe me botou para fazer curso de inglês. E aí as pessoas disseram para minha mãe: você vai deixar ela maluca? E aí ela via os filhos das professoras, uma galera está falando aqui de uma abertura pós-ditadura, né? Então, assim, as pessoas que poderiam conversar, dialogar com a minha mãe, estavam saindo de exílio, saindo de cadeia. Esses eram os mentores da minha mãe, além do meu avô, que era um homem gaúcho, né? E aí a minha mãe vai trabalhar num CIEP, que era um projeto muito vencedor, do Darcy Ribeiro. E a minha mãe começa a se aproximar de pessoas que estavam tentando pensar a educação infantil. E aí a minha mãe começa a se inspirar no que elas diziam, no que elas faziam com os filhos delas. E voltava para a sua comunidade ali, voltava para Santa Teresa, aquele lugar onde tinha descendentes de imigrantes europeus muito pobres, nenhuma família preta ali, e vamos que vamos. Então, a minha mãe ela começa a olhar para mim e falar: esse caldo cultural aqui pode ser muito rico para você, desde que você não esqueça quem você é. Então, eu acho que ali começa uma estratégia que depois eu sinto que, de alguma maneira, ela vai ficar corroída, ela vai se corromper se eu não ampliar meu campo de visão, porque eu comecei a responder de uma maneira até belicosa, quando a sociedade dizia: ué, mas por que você está aqui? E eu respondia: porque eu tenho os mesmos atributos intelectuais que você. Né? Então, o que precisa na festa do pijama? Precisa a festa do diploma. Eu tenho todos os diplomas que precisava. Foi assim que começou a minha estratégia, entendeu? Só que essa estratégia me levou a um cansaço muito grande. Em algum momento, assim, eu já estava exaurida, eu já não queria mais provar, eu larguei a medicina, porque foi mais uma dessas provocações. Isso é fundamental para vocês. Eu vim até aqui, para mim já está bom, já provei que eu era capaz de vir até aqui. Hoje tem um monte de médico aí que colava de mim. Mas para mim já estava bom, eu queria um exercício de humildade. Eu falei: se eu me formar em medicina, eu vou ficar jogando na cara de todo mundo que eu sou médica. Eu não quero ser médica, mas eu vou ficar atacando a cara das pessoas. Eu prometi a Yansan e a Alcimaré que eu seria uma pessoa mais humilde. Então, beleza. Então, eu vou deixando aquilo e eu vou para as minhas experimentações. A gastronomia me traz 1 milhão de novos desafios, todos eles também ligados à capacidade. Sempre existe, na minha geração, agora não dá mais, mas era o primeiro desespero nesses campos de batalha, né? Nessa geopolítica de ocupação de espaços, era isso. Tá fazendo o que aqui se você não pode? Era o olhar, mas aí eu olho de volta e falo: tem certeza que sou eu que não posso? E aí depois eu comecei a agir como quem sabia que tinha cor de quem não pode. Mas todo o instrumental era o dobro. E aí vem o resultado desse adoecimento. Eu ouvi a vida inteira: você precisa ser muito melhor, porque senão você não vai valer igual. Não é culpa deles que me disseram isso, da minha família. Não é culpa deles, é verdade. Na minha geração, precisa ser muito melhor. Precisa tanto que, quando eu estou em mesa redonda, Ju, as pessoas insistentemente dizem: ai, depois da Andressa é muito difícil falar. Ai, a Andressa não dá, né? Não dá, então, desiste, porque eu não desisti. Se eu não desistir até agora, não vou desistir mais. Não fiquei maluca? Tá tudo certo. Então, a minha estratégia foi saber jogar
o jogo deles, saber lutar a luta deles. Primeiro, eu sabia o golpe, eu sabia o golpe da luta, o passo da dança. Eu sabia tudo. E aí eu fiz o meu jeito. Eu criei a minha capoeira. Que você não sabe se é um balé ou se é uma luta, sabe? Depois em off eu vou contar uma coisa para vocês. A gente outro dia grava outro app, mas recentemente assim eu venho optando por não ocupar espaços. Agora a gente já tem, graças ao orixá, a gente tem um monte de gente preta que está tentando junta, porque eu nunca acreditei que tinha que ser sozinho. Nunca. E agora tem gente para ir de mão dada, sabe? Então eu tô mais aqui no meu canto, eu tô ficando uma coruja velha e eu preciso, sabe? O meu tempo de regeneração é outro. O fato de eu nunca ter envergado, quebrado, não significa que não tenha doído. E hoje existem feridas dos outros que reverberam na minha pele de maneira diferente, porque eu posso parar mais para sentir as minhas dores e celebrar as minhas dores. Essa é uma vitória que eu tenho hoje. Então, para ocupar os espaços, você precisa ter um nível de resiliência que quem foi programado como eu fui vai até um certo lugar. Depois, ou você passa a não ligar mais e ficar anestesiado, ou você vai sempre precisar voltar para a toca para recompor, sabe? Lambe a ferida, troca de pele e volta. Tem que regenerar. Eu acho que quem vem agora, caso desse moço do Big Brother, vem com uma outra capacidade, vem com outras features, sabe? Outras características que vão torná-lo igual ou mais resistente, resiliente, sabe? Porque eu não sei se eu fui resiliente, eu fui resistente. Meu elástico, ele esticava, mas ele ficava deformado ali. É que eu conseguia botar aquilo ali para um outro lugar. Tinha elástico pra caramba, sabe? Mas doeu, deixou marca. E hoje em dia está valendo mais a pena eu estar com os meus. Hoje, o fruto desses anos todos de batalha, que eu mais colhi e que eu estou me deliciando, é o poder escolher as novas batalhas. E isso já é uma grande vitória. E o maior prêmio que eu tenho é ver, para nós mulheres pretas, para nós pessoas pretas, o envelhecimento ele é uma obrigação, né? A gente escolhe o nosso caminho no Aie, enquanto a gente está no Orum, a gente escolhe a mãe, a gente escolhe a trajetória, nosso Ori escolhe nosso orixá, a gente vem com a obrigação de ser longevo e a obrigação de deixar descendência. Quanto maior o legado da gente, mais a gente vai estar vivo na memória. Quanto mais velhos, mais responsáveis pelo outro nós precisamos ser. Quanto mais velhos, mais sábios nós precisamos ser. Então, ouvir de moças como vocês e de outras pessoas eu venho ouvindo, né? Que eu sou uma referência, que o meu trabalho é importante, inspira, motiva. Isso me faz continuar viva e eu quero estar aqui para estar anciã. Eu quero aqui para estar velha mesmo, que aí eu vou estar sabendo pra caceta para ver vocês levando outras pessoas, sabe? Também. Eu quero ver os netos dessa sociedade que nós aprendemos a criar. Entende? Eu quero ser uma senhora. E eu estou me preparando agora para ser uma senhora. Eu estou recebendo de braços abertos o carinho das pessoas, sabe? Pode ser uma, não tem problema não. Já mudei uma história, mas eu mudei de verdade. Tornei essa pessoa mais consistente. E se ela está mais firme porque eu fui mais firme, valeu eu ter sofrido mais calada para que ela possa gritar, para que ela possa ser mais ela. Então, eu estou assim agora, eu estou escolhendo
Ah, semana passada disseram para mim assim, Andressa, você não tá aparecendo muito nos lugares? Ah, eu não tô. Tá tudo bem? Falei, nossa, tá sim, fica tranquilo. Se tivesse ruim, você ia saber. Mas por que você não aparece? Porque eu não quero ver ninguém, entendeu? Eu tô escolhendo quem vai me ver também. E tá tudo bem, né? O Orum sabe o que eu tô fazendo, meus pares sabem o que eu tô fazendo, quem me quer sabe o que eu tô fazendo. Essa quarta-feira sabe? É isso. Hoje você fez isso, hoje você deixou legado. Aqui, inicialmente, nessa gravação, vou falar por mim e pela Jace, vou me ter essa liberdade de falar por mim e pela Jace, mas tenho certeza que vai tocar e vai impactar as pessoas que vão ver a gente. Muito obrigada por ter escolhido e ter aceitado estar com a gente aqui hoje. É um grande prazer, foi muito especial essa conversa hoje. Então, queria me despedir de você, e da Jace, agradecendo muito essa conversa e essa troca. Eu senti uma aula, assim, de verdade. Eu estou saindo bastante diferente de quando eu cheguei aqui. Obrigada. Um prazer enorme, uma honra de verdade ouvir você falar. Obrigada. Axé, minhas irmãs, muito obrigada pelo convite. Um beijo a todos que nos ouviram aí hoje. Desculpa a verborragia, mas é isso, né? A gente vai acumulando aqui sozinha e quando a gente está entre os nossos, é sempre mais gostoso, mais prazeroso, tem razão de ser, né? É isso, que possamos todas sempre ser abençoadas por Oiá, que para mim é a mãe da alegria, a mãe do contentamento, é a senhora do mercado, é a mulher que não abandona o filho, é a mulher que balança as estruturas, né, que venta, leva tudo de negativo, que possamos sempre ser brisas e possamos ser borboletas com a firmeza de búfalo e sabedoria de coruja. Meninas, um beijo, a bênção e até a próxima. Mas antes de encerrar, a gente tem uma dica preta cervejeira. Confere aí. Cerveja para ser apreciada, degustada. E beber com moderação ajuda a apreciar plenamente os diferentes sabores e aromas sem o efeito negativo do excesso do álcool. Essa é mais uma dica preta cervejeira e até o próximo episódio. Tchau!